Eu tenho o prazer de chamar aqui, a honra e um orgulho de chamar Lilia Schwartz, Steven Levitsky e o mediador Marcelo Lins para esse debate. Salva de palmas. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um aí, ter chegado aqui nesse 7 de setembro, aproveitar esse feriado tão simbólico e importante, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, para dedicar algum tempo ao livro, à cultura, ao diálogo, à liberdade de expressão, à construção de possíveis consensos, à discussão de ideias diferentes, ao fortalecimento ou ao resgate das ideias que fazem uma democracia viva e crescendo assim. Então, aproveito também para prestar aqui solidariedade à Bienal pelos desagradáveis acontecimentos de ontem, com a tentativa de censurar tolamente a cultura. O tolamente é meu mesmo, assim. Então, acho que não é assim que se avança, mas eu acho que a reação, tanto do público, quanto da organização, quanto da justiça, foi rápida, e a gente pode estar aqui juntos. Ninguém precisa pensar igual, dá para pensar diferente, mas não é com medidas drásticas, ou ataques, ou brutalidade, que a gente vai conseguir avançar em nenhum consenso. Então, é uma honra também, um prazer estar aqui com a Lilian, estar com o Steven Levitsky, que tem obras extensas já em ciência política, um olhar aguçado sobre o Brasil também, e que trouxeram recentemente livros que vêm a calhar nesse momento, né? Um olhar para o nosso passado, que nos trouxe até aqui com suas sinalizações para uma construção de um autoritarismo brasileiro e suas peculiaridades, e aqui um quase manual com o livro do Steven para você notar, seja no Brasil, seja na Turquia, seja no Egito ou qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, sinais de encaminhamento para ou regimes autoritários ou, no mínimo, atitudes autoritárias, programas autoritários que tampouco contribuem para o avanço da democracia. Eu queria começar aproveitando esse 7 de setembro e jogar logo uma primeira pergunta para a Lilian, para falar um pouquinho, inclusive para o Steven, do significado deste 7 de setembro, que independência foi essa, a do Brasil, e qual o papel desse tipo de independência que nós tivemos na construção também de um pensamento, de práticas, de uma história autoritária também, em muitas vezes, no nosso país. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, dos convidados. Lilian. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todes, não é? É uma alegria estar aqui na Bienal, depois de um dia como ontem, né? Eu penso que o grito da nossa independência foi liberdade ou morte, mas não pode haver liberdade com censura, e tivemos ontem um exemplo de como governos autoritários podem ser profundamente censores, impedirem a liberdade de expressão sobre subterfúgios que não tem nada a ver, enfim, com essa realidade que nós estamos vendo aqui na Bienal e com a liberdade que todos nós temos de escolher os livros que nós queremos, né? A pergunta aqui do Marcelo é porque eu voltasse na história, é sempre assim, sempre tem um historiador na mesa, o pessoal fala, conta o que aconteceu alguns séculos atrás, por favor. Mas vamos lá, não vou me furtar. Acho que vocês sabem, o Brasil teve uma independência muito conservadora, sobretudo no contexto latino-americano, em que o modelo era um modelo presidencialista, um modelo republicano, e nós optamos pelo regime monárquico, um regime muito elitista. Foi uma saída das elites, no sentido de não desmembrar o país, no sentido de não terminar com a escravidão, sim, que gerou um grande negócio para as elites brasileiras. E esse modelo foi um modelo que repercutiu fortemente nas nossas populações.
Por exemplo, no sentido de nós não termos uma república, né? A experiência da república é muito jovem no Brasil, né? Só em 1889. E também no sentido de que o nosso primeiro historiador, Frei Vicente, que escreveu uma história do Brasil antes do Brasil ser o Brasil, ele dizia: o problema é que no Brasil todo mundo é casa e ninguém é república. Então, antes de apenas sair às ruas vestindo... Eu não tenho problema nenhum com verde e amarelo, eu acho que a gente também deve tomar muito cuidado, porque não é possível sequestrar símbolos que são nossos, né? O verde e amarelo é de todos nós, mas hoje eu estou aqui de preto, né? Até expliquei para o Steven, porque eu acho que é um momento de nós nos manifestarmos e prestarmos atenção se nós estamos, de fato, praticando uma república e como anda a nossa democracia. O Steven escreveu esse livro maravilhoso, How Democracy Dies, e eu gostaria até de dizer, será que no Brasil a gente tem que perguntar como as democracias nascem, né? Ou quando elas vão nascer, ao invés de como as democracias morrem, né? Muito bem. Então, jogando para o Steven aqui, eu vou procurar aqui fazer esse bate-bola o tempo todo, uma visão mais de Brasil e passado, uma visão mais de mundo presente também e centrada nos Estados Unidos do Steven. É outra realidade, a americana. O livro, ele toca na realidade americana muitíssimo, acho que ele parte, inclusive, de inquietações em relação ao que acontecia nos Estados Unidos, daí para olhar para o mundo também e ver exemplos de autoritarismo crescente, exemplos de ataque à democracia espalhados pelo mundo, seja na Europa, seja aqui na América Latina e nos próprios Estados Unidos. Então, fazer uma pergunta do presente também, eu não sei se você chegou a ver a série Years and Years, que está aí à disposição para todo mundo ver, que é uma série ficcional, mas muito real, de um futuro muito presente. E já começa ali logo com a reeleição do Trump. E a gente nota que o Trump, que foi eleito para surpresa de muita gente, e desde então está em campanha, desde 2016, já de olho na reeleição, sem pensar em agregar mais, sem pensar em abrir mais o debate, mas repisando nas mesmas pautas, anti-imigrante, isolacionista, abre aspas, globalista, fecha aspas, e por aí vai. Como que uma democracia que parecia tão sólida quanto a americana, que se vendia no mundo como a democracia mais sólida, capaz, inclusive, de levar a democracia para outros países em todos os continentes, a partir de valores básicos, chegou ao ponto em que está. E se você acredita que vai se repetir em 2020, ou pode se repetir, como indicam algumas pesquisas, o quadro que levou à eleição de 2016, aonde não houve vozes dissonantes dentro do Partido Republicano capazes de se levantar contra o discurso claramente autoritário, claramente preconceituoso de Donald Trump, por conta, muitas vezes, de razões de economia ou outras, e tendo, do outro lado, uma fragmentação na oposição, no Partido Democrata, que não está resolvido até agora para onde vai esse processo. Você vê a repetição disso e qual é o efeito disso na democracia americana e seus valores básicos? Wow, that's a lot. First of all, before I answer your question, I think it's important to say something and to speak out against, in the strongest possible terms, against what happened here yesterday and against Mayor Marcelo Cuella's attempt to impose censorship at this book fair. I've been in many book fairs in many countries of the world, many countries in Latin America. Can you hear me? Escucha? No, they can't. So I need to speak up? Is that okay? Okay. And I've never seen anything like what happened yesterday. This, in fact, is how democracy dies. In a democracy, no party, no government, no church ever has the right to tell us what we can and cannot read. And I want to applaud all of those, including my publishing house, Zahar, who fought against this measure. Former President Fernando Henrique Cardoso once said, and I'm translating into English and now it'll be translated back to Portuguese, but he once said that democracy is like oxygen, that we don't always notice it, but when we lose it, when it disappears, people begin to stir. I think Brazilians are beginning to stir, and may you keep stirring.
So what's happening in the United States? I think what's happening in the United States is in some ways similar to what's happening in Brazil, in that we are grappling with becoming a truly multiracial democracy. The lauded democracy that we sent, the model of democracy that the United States sent to the world for many, many decades was in some sense real, but in some sense it was a fiction. It was built upon racial exclusion. In our book, we talk a lot about this norm of mutual toleration, that all parties must accept their rival parties as legitimate, and that leads to the kind of behavior that allows institutions to work. United States parties, the major political parties in the United States, were very good at that in the 20th century, but they were very good at that because they kept politics limited to a single community, to essentially to white Christians. And the problem that we face now, the problem that we face in the last 50 years, is that beginning in the 1960s, the United States finally became a truly multiracial democracy. We finally extended suffrage to African Americans, and in addition, over the last 50 years, we have become a much, much more diverse society, thanks to large-scale immigration. And what has happened is that move from a predominantly white Christian democracy to a multiracial democracy has led to extreme polarization. The Republican Party represents what used to be a white Christian majority. The thing about white Christians is there's nothing wrong with white Christians, but 50, 60 years ago, they not only were an overwhelming majority of the American electorate, but they sat on top of every single economic, political, social, and cultural hierarchy in the United States. They filled the presidency, they filled the Congress, they filled the Supreme Court, they filled the governor's mansions, they were the CEOs, they were the newscasters, they were the faces on the society pages. Those days are over. Those days are never coming back in the United States. But losing an ethnic group's majority, and more importantly, losing one's dominant social status is very threatening. And many white Christians today, represented by the Republican Party, feel like the country that they grew up in is being taken away from them, and they are very angry. That is what is fueling polarization in the United States, and that is what gave rise to Donald Trump. That polarization preceded Donald Trump. Donald Trump is a symptom of that polarization. He did not cause it, and it's not going to disappear when he leaves the White House. The great challenge facing American democracy is coming to terms with being a truly multiracial democracy. E pegando o gancho do Steven, eu acho que a gente tem que falar também da questão racial no Brasil, da questão da diversidade ou da não diversidade, do ponto de vista de uma perspectiva histórica. Não precisa ir longe, não precisa nem ler, na verdade, basta olhar em volta para a gente ver que, sendo o segundo país africano do mundo, depois da Nigéria, o Brasil está longe de ter a representatividade que deveria dos povos que compõem essa nação, né? E eu queria saber da Lilian, eu tinha pensado em falar um pouquinho de método do livro, e não só do livro, mas pegando o tema racial, a importância dele para você olhar para trás. O Brasil tem dificuldade de olhar para o seu passado, principalmente quando esse passado é vergonhoso, problemático, violento. Então, a gente tem dificuldade de olhar para o nosso passado escravocrata e, enfim, fazer ali alguma coisa mais equânime. A gente tem dificuldade de olhar mais recentemente para o nosso passado ditatorial e discutir realmente o que estava em jogo ali, o que não estava em jogo, o que pode estar em jogo de novo. Eu queria saber a importância da questão racial na formação desse autoritarismo à brasileira e que você citasse alguns exemplos que estão até no livro também para falar dessa característica tão nossa. Bom, eu penso, como o Steven chamou a atenção, que a questão racial no Brasil, a começar pela escravidão, é o grande nó da nossa cidadania. E enquanto nós não encararmos essa questão de frente, enquanto nós continuarmos a ter e a assumir um racismo estrutural, um racismo institucional, o Brasil não vai ser, de fato, uma república. Eu começo e termino o livro falando de escravidão e questão racial. Acho que vocês sabem, agora existe um grande site coletivo chamado Slave Voyager, que determina que dos 12 milhões e 4 de africanos e africanas que saíram do seu continente,
10 milhões entraram nas Américas. E desses 10 milhões, 4,8 pararam no Brasil. Isso quer dizer que o Brasil é o país que mais recebeu mão de obra escrava. Nós tivemos mão de obra escrava durante 3 séculos e meio. No Brasil, esse tipo de trabalho acabou naturalizado. Vocês podem olhar os jornais de época. E o Brasil também foi o último país do Ocidente, digamos assim, a abolir a escravidão. O fez depois dos Estados Unidos, Porto Rico e Cuba. E quando o fez, foi com uma lei muito conservadora. Hoje nós sabemos que existiam projetos bem mais inclusivos, uma lei que não previa como é que essa população ia se inserir no país. Por isso que é possível que os historiadores costumam dizer que nós sabemos a data em que começa o pós-emancipação, mas nós não sabemos a data em que termina o pós-emancipação. Porque nós continuamos, raça continua sendo um plus discriminatório no Brasil. O Brasil agora, pelo censo do IBGE, a gente já pode concluir, já pode arredondar, que são 55% da população é composta de negros e pardos. No entanto, o que é que nós chamamos de racismo estrutural? Essa representação não é minimamente proporcional nas várias instituições, nos locais de prazer, nos locais de consumo, enfim, mesmo aqui nessa sala, né? Então, nos 30 anos que nós tivemos de democracia plena, eu diria, nenhuma democracia é um processo perfeito, porque democracia, desde a antiguidade, a gente sabe, democracia a gente tem que conquistar a cada dia, cidadania a gente conquista a cada dia, mas nesses 30 anos, nós procuramos incluir mais essa população. É o suficiente? Não é. Mas a gente pode ver nas nossas universidades públicas uma população mais mista, um pouco mais negra. Temos professores negros. Eu trabalho na maior universidade latino-americana, a Universidade de São Paulo, em termos numéricos. E, mesmo assim, o que eu queria chamar a atenção, como nós continuamos a não ver na minha universidade, uma política de cotas e de ação afirmativa só passou há 3 anos atrás. E, se vocês pensarem, estamos no dia da independência, nós somos uma república, certo? Mas o nosso hino é do Império. Quem estava no Ipiranga, às margens plácidas, não era Deodoro, era Dom Pedro. E nós temos um hino da República, que é aquele famoso liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Ao que tudo indica, Deodoro abriu esse concurso logo no começo da República, em janeiro de 1890, teve um ganhador, mas Deodoro, em lágrimas, disse: eu prefiro o velho. O que diz esse hino de janeiro de 1890? É aquele hino que canta liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Lembram? E há uma estrofe que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Outrora, era 1 ano e meio atrás, e ninguém mais queria ver ou lembrar. É isso que eu chamo de amnésia nacional. Enquanto os brasileiros continuarem com essa amnésia, nós não teremos uma democracia para valer. Steven, como eu disse no início, o teu livro é quase que um manual que não é feito especificamente para o Brasil, para você detectar os sinais de ataques à democracia, mas cada vez que eu lia uma página, cada vez que eu via um gráfico ali que dava os pontos em que mostrava os sinais de como você detectar que a democracia está em perigo, parecia sim que tinha sido feito para o Brasil. E você faz uma distinção muito clara, quer dizer, você e o Daniel também, outro professor de Harvard como você, faz uma distinção clara entre as formas mais claras e fechadas do que é um atentado à democracia, um golpe de Estado, um golpe militar, por exemplo, como o golpe que derrubou Salvador Allende no Chile em 1973, que talvez seja o exemplo mais clássico, Allende que voltou aos noticiários recentemente por conta de declarações absolutamente estapafúrdias do presidente da República, atacando uma ex-presidente chilena, filha de alguém que foi morto, torturado, preso, torturado e morto pelo golpe. E
outras formas mais sutis de ataque à democracia e de, eventualmente, golpe. Eu queria que você aproveitasse um pouquinho para dizer para a gente quais são as sutilezas que também podem atacar a democracia, menos evidentes do que um golpe com armas e com tanques nas ruas, mas tão deletérias quanto para a democracia. One thing I worry about in Brazil, obviously, that when Brazilians think about authoritarianism and think about democracy dying, they think about 1964, or everybody except President Bolsonaro thinks about 1964. And that's just not how democracies die anymore. Democracies rarely today die via military coup. Very rarely is it the general seizing power and overthrowing the president. Almost always, in the last 30 years across the world, democracy dies at the hands of elected leaders, elected presidents and elected prime ministers who very subtly use the institutions of democracy to subvert it. And so what do? They use laws that are said to be about ending corruption or about cleaning up the electoral process or about providing public security that in reality are targeted at opponents. One of the first things and the first warning signs to look for, and we see this in the United States, is that elected autocrats try to control the referees, the árbitros. In a football match, it's extremely important that the referee be neutral, that the referee not be working for one team over the other. And what every elected autocrat I know has done in first or second or third year in power is capture the judiciary and the prosecutors and the elements of the state that serve to investigate and to judge those who break the law. And the purpose of that, the purpose of capturing the referees, is to shield the government so that the government can break the law with impunity, and then to target opponents, to use the law against rivals. You see this everywhere. You see it in Turkey, you see it in Hungary, you see it in Russia, you see it in Venezuela. You're beginning to see it in the United States, and there certainly has been noise from the Bolsonaro government about pressuring and perhaps changing the Supreme Court. That's a first area of concern. I can stop there. Lília, a gente, assim como tem dificuldade em olhar para o nosso passado escravocrata, tem dificuldade também de olhar para a questão dos povos originários do Brasil. A gente está vendo isso de novo, mais uma vez, por conta da questão amazônica, está de volta aos noticiários. E o teu livro, entre outros muitos méritos, ele tem o de fazer o que um bom livro que olha para a história faz, que é compilar, juntar, reunir e mostrar alguns dados que a gente pode ter ouvido uma vez ou outra e a gente esquece, ou a gente não relaciona. E tem um dado que me chamou a atenção também do meu colega Bernardo Melo Franco no Globo, quando ele escreveu sobre o livro, que tem a ver com educação. Eu acho que a questão da educação é uma outra questão tão fundamental, e que bom que a gente está aqui nesse lugar onde o livro está sendo homenageado com o devido respeito, para lembrar um pouquinho isso. A educação no Brasil e a função dela, ou a deseducação histórica do Brasil, no resultado que se construiu de uma sociedade extremamente desigual, de uma sociedade que tem dificuldades em conviver com as diferenças muitas vezes, de uma sociedade onde a questão econômica parece estar acima de qualquer outra. Porque no livro você faz uma comparação com a chegada da educação, da universidade, simbolizando essa educação, na América Latina. E o Brasil está mal pra caramba nessa foto. Está muito mal. Então, essa é uma questão muito... Quando eu comecei a escrever o livro, vocês sabem que estamos aqui os dois historiadores. Os historiadores levam muito tempo para escrever seus livros. O meu último livro sobre Lima, demorei 9 anos, e aí os nossos personagens ficam quase amigos íntimos de tanto tempo, né? E, nesse caso, foi uma tentativa. Eu li o livro do Stephen, gostei demais, também li o On Tyranny, sobre a tirania, do Timothy Snyder, e resolvi compilar, mas é um livro muito rápido. Eu comecei em outubro, entreguei e datei o livro, dizendo que o tempo está correndo rápido, do 1º de março. Então, é um livro ligeiro, eu tentei reunir esses elementos todos. E o que me chamou muita atenção é que, quando eu comecei a escrever o livro, portanto, em outubro de 2018, o Brasil era o 10º país mais desigual.
Quando eu terminei o livro, o Brasil já era o 9º país mais desigual do mundo. Então, desigualdade é outro nó fundamental da nossa República. Eu considero e tento mostrar no livro como a educação é talvez o único setor que pode desarmar o gatilho, para usar uma expressão que o nosso presidente do Executivo gosta muito de falar, mas vou usar em outro setor, o gatilho, desarmar o gatilho da nossa desigualdade social. E o que eu pude perceber é que o Brasil consistentemente não aplica uma parte proporcional de seu PIB na educação. E eu comparo não só com o Japão, com os Estados Unidos, com a França, eu comparo com os nossos vizinhos, com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile. É possível dizer que nós estávamos apresentando uma certa melhoria nesse setor, melhoria agora que está sendo cortada e atacada muito fortemente com esse plano agora de, por exemplo, na minha área, eu venho da academia, devo tudo à academia, esse corte de bolsas que está sendo feito para pesquisa significa uma morte lenta e por inanição. Não há um Brasil de futuro sem a pesquisa. E o que esse governo está fazendo é um corte absolutamente coerente na educação. Aproveitando que Steven chamou a atenção também, acho que nós estamos vivendo verdadeiras democraduras, né? Que são o quê? São sistemas que acreditam que estão continuando a norma democrática porque são eleitos, mas a gente sabe que eleição é só o começo do processo democrático. Já toda a continuação, ela é mais relevante. E o que está acontecendo é também um modelo que está sendo aplicado nos Estados Unidos, em Israel, enfim, em vários países autoritários, no momento que consiste em atacar a academia, como eu falei, atacar o jornalismo, atacar as instituições e praticar uma verdadeira histeria contra as novas opções de gênero, contra as populações LGBTQ. Então, me parece que esse ataque aqui não é ingênuo, né? E a reação da sociedade civil tem que ser, né? Eu parabenizo a Bienal pela reação, parabenizo a nossa justiça, que logo entrou com uma liminar proibindo, e acho que está na nossa mão, está na mão da sociedade civil contra-atacar frente a esses ataques terríveis do nosso executivo. Aproveitando esse gancho da Lília, que tem a ver com as ferramentas, as armas que estão à disposição da sociedade civil para se contrapor a roubos autoritários que podem vir de onde quer que venham, o Steven, no livro dele, fala também de como, às vezes, o uso da lei, da justiça, do que é legal, nem sempre é a coisa mais moralmente defensável, nem sempre é a coisa que vai ajudar a fortalecer a democracia. E eu queria que o Steven falasse um pouquinho para a gente do que ele encontrou de exemplos de uso das leis para, na verdade, não fortalecer, mas sim enfraquecer a democracia, e do custo que isso tem, que eventualmente é preciso olhar para esses momentos com muito cuidado, porque o que pode ser estritamente legal nem sempre é o que é mais positivo e construtivo para a democracia. Okay, let me try. This may be a bit of a translation challenge, but as we mentioned before, the far and away the most common way of democracies dying today is from within. Elected leaders who use the Constitution, the laws, the institutions of democracy to weaken and often destroy it. And one of the great dangers of that is it happens slowly, it happens subtly, it happens legally, and so citizens, civil society, as Lilia mentioned, often are very slow to notice what's happening. And very, very often we only notice that we're losing our democracy when it's too late. It's very easy to notice that you're losing a democracy when tanks roll into the Capitol. It's harder in countries where the elected president undermines democracy itself.
Just to cite one example, in Venezuela, in 2011, 12 years into Hugo Chávez's presidency, a majority of Venezuelans still believed that they were living under a democracy. They had lost it, and it was too late. Now, this question of the law. One of the crucial things that we learned about democratic institutions and about democratic laws is that they have to be employed with restraint. They have to be employed with what Daniel and I call forbearance. Forbearance means deliberately not taking advantage of a legal option that's available to you. It is an act of deliberate self-restraint in using institutions. It's an act of underutilization of power. We don't often think about that in politics or democracy. We don't think about using restraint, but it is absolutely essential. Let me give you a couple of examples from the United States. The US president has the right legally to pardon anybody she wants anytime. The United States president has different ways of circumventing Congress, declaring a national emergency. The president can, if he or she has a majority in the Congress, can pack the Supreme Court. If the president does not like the ideological composition of the Supreme Court, can pass a law that expands the size of the Supreme Court and fill it with allies. That is totally constitutional. The fact that that does not happen is an act of deliberate self-restraint by politicians. When politicians do not use restraint, when they use the letter of the law in a way that undermines the spirit of the law, that is an act that we call constitutional hardball. Using the letter of the law, acting in ways that are legal, technically, but clearly violate the spirit of the rules, that is constitutional hardball. If you look at any failing or failed democracy anywhere on earth, whether it's Germany and Spain in the 1930s, Brazil in the early 60s, Chile in the early 70s, Hungary, Venezuela, Bolivia, Poland today, you will find an abundance of exactly that. You will find constitutional hardball. You will find the government, you will find political parties using the letter of the law to subvert its spirit. And there are unfortunately good examples from Brazil in the last few years. I'm not an expert on Brazil, so anybody should feel free to correct me. But to me, the 2016 impeachment was an act, it was not a coup, but it was an act of constitutional hardball. We've recently found, thanks to leaked audio tapes, that the judicial process against Lula, I'm not saying Lula is innocent, but the judicial process against Lula, which convicted him and kept him out of the 2018 election, was an act of constitutional hardball by prosecutors and judges who collaborated to accelerate and to manipulate the legal process with political ends in mind. That kind of behavior can kill a democracy. Lília, você falou há pouco também, eu vou pegar esse gancho aqui, mas para jogar para algo que você falou sobre a profunda desigualdade, que é mais uma marca desse Brasil, uma profunda concentração que, ao invés de estar diminuindo, no caso de terras, por exemplo, a propriedade de terras está aumentando nos últimos anos também, por mais incrível que isso possa parecer. E é uma concentração que existe também em outros setores, não só na economia, mas se a gente for pegar no próprio judiciário, uma concentração, digamos assim, de linhagens de juízes, advogados, promotores, desembargadores, que acabam fazendo uso muitas vezes do que o Steven chama de judiciary hardball, que eu também não vou saber traduzir em português, mas que é usar a letra fria da lei para justificar atos que nem sempre são os mais democráticos, né? E isso a gente tem visto com uma certa repetição. Tem um estudo recente publicado pela Pública, uma agência de jornalismo, informação, interessante sobre o universo dos procuradores lá do Paraná, que ajuda bastante a entender também o que eu estou querendo dizer. E você revisitando essa história do Brasil, em que momento você se deparou com mais exemplos de concentração que ajudam também, de certa forma, a explicar o quadro atual? Bom, o Brasil foi criado a partir do modelo de que muito poucos mandam e vários obedecem.
Se nós pegarmos o sistema escravocrata, ele parte do suposto que, enfim, o escravizado é uma pessoa, escravizado e a escravizada são pessoas, são aqueles que são propriedade de uma outra pessoa. Esse sistema é um sistema tremendamente violento e que produz muita desigualdade. Falávamos de educação, e educação nunca foi um direito para todos os brasileiros. Durante todo o período escravocrata, os escravizados e escravizados não tinham o direito de ter educação, até para, uma das justificativas era para não provocar insurreições e rebeliões. Mas a desigualdade se manifesta nas nossas raízes mesmo, nas nossas raízes autoritárias, né? Um dos desafios do meu livro foi mostrar como nós sempre fomos autoritários, não? Então, aqueles que reagem com espanto diante disso, é preciso olhar para trás, olhar para a história. Se nós pensarmos no nosso modelo de colonização, uma metrópole pequena, Portugal, né, divide as terras entre grandes donatários e, de novo, muito poucos que mandam e vários que obedecem. Se pensarmos no patrimonialismo, que é um dos grandes inimigos da República, patrimonialismo que é quando você mistura esferas públicas com esferas privadas. Vou dar um exemplo que talvez pareça um pouco estranho para vocês. Vou indicar, por exemplo, um filho de um chefe do executivo para ocupar uma embaixada em Washington. Vocês aqui estão rindo, eu não estou falando nada aqui. Esse é um exemplo claro de nepotismo, é um exemplo claro de patrimonialismo, sobretudo com o presidente. Sobretudo com o presidente que pede aos senadores como pai, né? Ou então um presidente que diz, quando foi indagado por que é que ele ainda não tinha indicado o filho formalmente, ele diz, porque primeiro, quando a gente namora, a gente não leva direto para o motel. Então, enfim, esse tipo de afirmação são afirmações de lesa república. Então, o patrimonialismo é um grande mal do Brasil. E se nós formos jogar no livro, eu fiz essas pesquisas, eu tento introduzir muitos dados, né, porque eu penso que é preciso mostrar a partir de... É assim que trabalhamos na academia, né, cruzando dados. Se vocês forem olhar, o índice de desigualdade por concentração de terra é pior do que o nosso índice de desigualdade social. O Brasil é o 5º país mais desigual no que se refere à concentração de renda na terra, no campo. E se nós formos olhar com mais cuidado, grandes famílias oligárquicas, né? Não sabemos exatamente o que significa oligarquia no Brasil, mas é muito manipulado dessa maneira. Vocês podem pegar o exemplo mais famoso, mas estaria muitos para vocês. A família Sarney está há 62 anos no poder. E não há coincidência. Os estados onde existe mais mandonismo, pense na família Caiado, pense, enfim, aqui poderia multiplicar, a família Bulhões. Os estados que têm maior concentração de mandonismo são os estados mais atrasados no que se refere ao nosso Gini de desigualdade social. E se nós formos olhar nas eleições de 2018, que foram eleições que se falou tanto numa nova política, num novo Brasil, a bancada dos parentes, né, que é a definição para, enfim, deputados, senadores, que têm vínculos com famílias oligarcas, e o nome é esse, bancada dos parentes, aumentou em 10%. Então, para quem dizia que ia fazer uma nova política, entregou uma velha nova política. Bom, patrimonialismo, característica tão brasileira e tão arraigada na sociedade que a gente chega a normalizar como tantos outros absurdos. Mas não é tão presente na sociedade americana, nem no cenário político americano que a gente vê hoje. O que é, sim, traço comum muito mais evidente entre nossos dois países e tantos outros, é a tal da polarização, que também é abordada pelo Steven e pelo Daniel no livro. E eu queria, naquele contexto que você falou do respeito mútuo, da importância de haver um respeito mútuo entre adversários políticos, reafirmando aqui, ninguém precisa pensar igual, ninguém precisa ter consenso para tudo, mas no mínimo na democracia o que se exige das pessoas é que tenham respeito pelos seus adversários. Qual o papel da polarização excessiva e da falta desse respeito mútuo
para o enfraquecimento das democracias? That's a great question. Getting back to this use of constitutional hardball and why we see the kind of behavior that we've seen in Brazil and the United States in recent years, it is centrally about polarization. How do you get politicians to use restraint? How do you get politicians not to use the letter of the law as a weapon against their rivals? You must have this norm that Marcelo just mentioned of mutual toleration. There must be a norm in which parties accept the basic legitimacy of their rivals, a norm in which parties do not treat their rivals as enemies, do not treat their rivals as traitors, do not treat their rivals as an existential threat. When parties view their rivals not as rivals but as enemies, as dangerous enemies, as existential threats, they are always going to be tempted not to use restraint, but to employ constitutional hardball. Because if I see my rival in an election as somebody who's going to destroy me, destroy my country, destroy the republic, someone who is a traitor to the republic, I am going to use every tool available to me to stop them. And so what creates that situation? What creates the situation in which one party sees another party as a dangerous threat, as an existential threat? That's polarization. It's only in context of extreme polarization that you get parties beginning to behave in this way. Now, the nature of the polarization in the United States, I think, is somewhat different from the polarization in Brazil. But I was telling an audience yesterday, these days, Brazil and the United States, despite their various differences, have many, many things in common. We've elected nightmare presidents. We are both the best countries in the world at football. You laugh. You laugh. Who won the Mundial more recently? The last two Mundiales. Yes? And Brazil's getting better too. You have a pretty good men's team too. But women's football. Anyway, we have a lot in common. We elected nightmare lunatic presidents. We have great soccer programs, football programs, and we're suffering from extreme polarization. Both Brazil and the United States are suffering from extreme polarization. In the United States, it's mostly about race. It is the reaction of, as I said earlier, a once dominant white Christian majority that is losing its dominant status. That is what is propelling polarization in the United States, and that is what is leading Republicans, because of the pressure from their base, to engage in constitutional hardball, to use any means necessary to prevent basically the Democrats from winning and exerting power. Brazil surprised me. Again, I'm not an expert on Brazil, but Brazil was not terribly polarized in the 1990s and the 2000s. It was not terribly polarized despite the election of the PT in 2002 and despite really 14 years of PT government. But beginning in 2014, beginning around the 2014 election, Brazil became intensely polarized to the point that when I visited Sao Paulo in July of 2018, and I talked to people from the PSDB, people from the center-right, they now viewed the PT as an existential threat. They viewed the PT as a dangerous enemy. They consistently told me that the PT was Chavista, authoritarian, totalitarian. And then, particularly after the events of the last 4 years, the 2016 impeachment, the judicial proceedings against Lula, the left, much of the left, has come to view the center-right, even the moderate center-right, as golpista, as authoritarian, even fascista. So we've reached a point where the major parties on the left and right now view each other as essentially as enemies and as an existential threat. That is why both sides, it's the right in power, of course, that have an incentive to engage in constitutional hardball. Because again, when you view your rival as an enemy that must be defeated at any cost, you will push your institutional power to the limit. You will never use the restraint that's necessary for democracy to work. E olhando em volta, a partir dos exemplos citados no livro do Stephen e do Daniel, mas olhando para trás também, através do livro da Lília, a gente vê que um dos fundamentos também
para a construção de uma democracia, para a construção de uma sociedade menos desigual, ou dos fundamentos para que isso não seja construído, é como a sociedade vê o que é público, né? A república, a coisa pública, o que é de todos, do coletivo. E aqui também outro traço do Brasil parece que é esquecer da importância do que é coletivo, do que é de todos. Mais uma vez, a gente está vivendo agora uma recrudescência desse tipo de pensamento, ao invés de pensarmos em melhorar serviços públicos, em melhorar educação, saúde, pensa-se prioritariamente em entregar praticamente todos esses serviços para a iniciativa privada, como isso, por si, fosse garantir a evolução. Eu queria saber, nas tuas pesquisas para o livro e em outros também, Lília, o que alimenta essa aparente aversão da sociedade brasileira, pelo menos aquela com algum poder econômico, ao que é público? Bom, como eu respondi na primeira questão, a construção de um Brasil independente, tendo um imperador à frente, fez do Brasil uma espécie de império, monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Também fez com que nós delegássemos, eu não vou ter tempo de falar de Pedro II, que teve uma política até muito importante, foi um imperador muito popular, mas a ideia de que nós delegamos poder. Vejam a imagem que Pedro II foi construindo como a imagem do grande pai, né? Vejam a imagem de Getúlio Vargas, mesmo a imagem de Lula, podemos dizer. Essa ideia de imaginar um governante como um grande pai inibe a nossa relação com a ideia de que o presidente, nós estabelecemos um contrato com o presidente, né? Isso é um contrato. Se eu voltasse ao exemplo do Stephen de 2016, é certo que o impeachment da presidente Dilma, e eu não quero discutir com vocês quem é a favor ou quem é contra, mas o que eu quero discutir aqui, como se usou uma carcaça da lei, mas quem assistiu o momento em que o momento na Câmara, que era um momento que acho que muitos de nós não gostaríamos de ter visto, cada um dos deputados que votaram a favor do impeachment, eles acabaram votando, vocês devem lembrar dos discursos, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha cidade, que agora eu vou ganhar mais votos de vocês, pela minha namorada, pelo meu filho, pela minha filha. Aquilo foi um show de familismo. Então, num ambiente que tem que ser um ambiente público, os nossos deputados, que tem que ser a nossa voz pública, voltam com uma voz sempre antenada com questões privadas, né? Com questões que são particulares. Então, esse tipo de exemplo faz muito mal à democracia. Esse tipo de exemplo que nós estamos tendo, não só no Brasil, mas no mundo afora, mas no Brasil muito forte, é que a questão do populismo faz igualmente mal. Governos populistas são governos, isso aí, enfim, que dizem fazer uma política em nome do povo, contra as elites, e que apostam na polarização, justamente. São governos que querem polarizar para poder reinar e querem manipular. Nós sabemos que essas teorias são complicadas, que muita gente agora fala que o povo também manipula, e eu concordo, que não se deve ter uma atitude passiva em relação a isso. Mas o que me impressiona é como nós nos afeiçoamos a essa imagem de chefes do executivo muito populistas, que falam frases curtas, frases de efeito, frases muito repetitivas e de muito fácil compreensão, e que prometem saídas rápidas e miraculosas para problemas que não são fáceis. Por exemplo, a questão da violência e da segurança são questões legítimas e que afetam a todos nós brasileiros. Agora, prometer uma saída imediata, armando uma polícia, que é a polícia conhecida como a polícia mais violenta do mundo, que é a polícia que mais mata, mas é a polícia que também mais morre. Eu gostaria de saber se isso é uma saída para um país democrático. E só para concluir rapidinho, acho que existe uma novidade aqui no Brasil, que eu pude perceber a partir de pesquisas feitas por uma série de órgãos,
que é o crescimento da intolerância, como Stephen chama a atenção. O Brasil, que gostava de se mostrar, mas não era, gostava de se representar como um país harmonioso, pacífico, perdeu a capa da passividade e agora, desde 2018, gosta de se apresentar como muito intolerante. A intolerância racial, religiosa, de classe, de geração e de região cresceu muitíssimo. De região, eu me refiro aos ataques aos nordestinos, por exemplo. Cresceu muito. E agora, esses novos governos, o que estão fazendo? Avalizando esse tipo de comportamento. O brasileiro não quer mais ser cordial. Isso só reforça a ideia, que parece muito clara, que democracia dá trabalho, porque democracia ela prevê o dissenso, prevê a discordância, prevê a construção eventual de alguns consensos para que se avance. Quando você rejeita simplesmente o outro, é mais complexo do que isso. Stephen, falando um pouquinho do que permite que algo tão populista, tão contra a democracia, acabe sendo o hegemônico, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A gente sabe que os discursos mais radicalizados, eles estão nas pontas, né, que se encontram em algum momento, assim, tal. A extrema-direita precisa muito da extrema-esquerda, e tem coisas bem semelhantes. Mas tem todo um centro ali, tem todo um meio, onde seria aparentemente possível chegar-se a consenso, construir, abrir mão de alguma coisa para chegar a outra. Vide aí o exemplo do que acontece com a Geringonça em Portugal, que é a aliança ali de partidos mais à esquerda com partidos mais de direita, numa concertação que vem tendo bons resultados, inclusive na economia. Mas tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quando chegou a hora de escolher, houve uma igualização. Parecia que os dois lados eram a mesma coisa, um discurso profundamente autoritário e populista e um outro discurso que não fazia para muita gente a necessária meia-culpa e que trazia ali o viés da corrupção muito forte. Nos Estados Unidos também houve uma decisão de não se questionar tanto o discurso autoritário do Trump, uma decisão do centro. E parece que isso está acontecendo de novo. O centro, os tomadores de decisão, o capital mesmo, quem tem dinheiro, que poderia influenciar para o outro lado essa discussão, não está aparecendo. A que você atribui essa ausência nessa discussão? Deixa, então, o populismo andar, porque, afinal de contas, pode ser mais pró-mercado. Okay. The short answer is polarization. But let me take a couple of steps back. In our book, we draw very heavily on the work and the ideas of a Spanish political scientist, Juan Linz. Juan Linz taught for many years at Yale University. He was born in Weimar, Germany. He grew up in Franco, Spain, and spent most of his career learning about how democracies die and thinking about how to avoid that fate. And one of the central lessons that he taught and that we reproduced in our book is that when an authoritarian threat emerges, whether it's on the left or the right, whether it's a populist, when a figure or a party that is a clear threat to democracy emerges, it is absolutely essential that the political elite, the mainstream political elite, from the left to right, usually mostly center left and center right, as you said, Marcelo, that those forces unite in defense of democracy, that they be able to recognize the threat and that they be able to set aside, to put down their short-term political goals, their short-term political rivalries, and defend democracy. Two cases that that permeated Linz's thinking and that keep me awake at night are go back to nearly a century ago in Europe. When Mussolini and the fascists emerged in Italy, the Italian Liberal Party, which was declining and was facing a tough election that it was likely to lose, looked out at Mussolini and his mass appeal and said, these guys could help us win the election. And rather than rejecting, because it was clear that the fascists were violent and authoritarian, rather than rejecting them, they invited the fascists onto their parliamentary lists, which helped them win the election.
Within a year, the Italian liberals were buried and Mussolini was in power. In the late 1920s, the German Conservative Party, in decline, looked out and decided that working with the Nazis would help to shore up their mass base and stave off electoral defeat. They worked with the Nazis, helped to legitimize the Nazis, rather than ensuring that the Nazis kept far from power. Those are two historical miscalculations that destroyed two young democracies. Unfortunately, we have, in Western democracies, have yet to learn those historical lessons. And Marcelo, as you pointed out, in both the United States in 2016 and in Brazil in 2018, center-right establishment forces, political elites, were unable and unwilling to set aside their short-term political goals to defend democratic institutions. Republican Party leaders knew very well, they knew damn well, that Donald Trump was not fit for the office of the presidency, that Donald Trump was a threat to democratic institutions. If you talk to them in private, they will tell you this. They know this. And yet none of them, no major Republican figure, was willing to publicly do the one thing that would have ensured that Donald Trump did not win, and that is support Hillary Clinton. Mostly that was because of polarization, because the Republican base so hated the Democrats that they found it unacceptable. An incredible fact from the 2016 election in the United States, post-election survey, exit polls from the 2016 election found that 1 out of every 4 Republican voter, 1 out of every 4 Donald Trump voter, 25% of the people who went and pulled the lever for Donald Trump said on election day in polls that they do not think that Donald Trump is fit to be president. They did not think the man was fit to be president, and yet they still voted for him because they preferred him to the Democrat. In Brazil, and I was here to witness this in Sao Paulo, the Paulista elite, the political establishment, the Tucanos, the PMDB, they didn't like Bolsonaro. In everybody I met when I went to Sao Paulo in July, all of the economic, the business people, all of them were for Alckmin. They all prayed every night that Alckmin would rise in the polls. But when it came to a second round between the PT and Bolsonaro, almost all of the political and economic elite in Brazil chose their short-term interests, chose their hatred for the left over their defense of democratic institutions. So just as in the United States, the Brazilian center-right, I think, made an historic error. Now, that doesn't always happen, but it takes far-sighted leadership to put aside one's short-term self-interest and defend democracy. But without that commitment, there is no assurance that democracy can survive. Bom, não faltam alertas importantes para a gente dar uma olhada com mais calma para o que aconteceu e para o que pode vir a acontecer de novo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, para entender que essas escolhas têm um peso muito grande. Agora, com todos esses alertas que pode alimentar um certo pessimismo, um certo fatalismo nosso, Lília, eu queria também ter de você uma palavra que alimente um pouco de esperança também, a partir dos fatos, a partir da história, porque se houve, sim, vários momentos da história, não são poucos, em que o autoritarismo se fortaleceu, em que se construiu esse arcabouço profundamente desigual, profundamente injusto para a grande maioria da população brasileira, também houve momentos de resistência, também houve momentos de discussão genuína, saudável, produtiva e iniciativas que ajudaram em alguns momentos a que a gente se afastasse um pouquinho desse autoritarismo que não é a nossa sina absoluta. E eu queria que você falasse um pouquinho deles até para a gente, porque eu vou passar para as perguntas também da plateia, mas para a gente ter uma visão um pouquinho também esperançosa. Bom, eu não acho que o autoritarismo faz parte do DNA dos brasileiros, porque se eu achasse que é uma resposta biológica, o autoritarismo é uma construção histórica e social. Então, penso que o que a gente pode fazer nesse momento, né? E há muitos momentos, eu acho, em que os brasileiros se perderam e se encontraram,
que a história do Brasil se perdeu e se encontrou também. Vou lembrar um momento, na época em que, do suicídio de Getúlio Vargas, que estávamos a um passo da ditadura militar, os brasileiros foram às ruas, tomaram as ruas e adiaram em pelo menos 10 anos a chegada da ditadura militar. Ditadura militar que está também a base do negacionismo, né? Não falamos tanto disso, mas esses são governos que não se valem da imprensa, preferem usar as redes sociais e criam essa política de fake news. E no Brasil há 2 pontos muito fortes: o ataque à ideia que nós tivemos uma escravidão tão onerosa e tão longa e tão enraizada no Brasil. O segundo ataque, a ditadura militar. Nesse momento, os brasileiros evitaram a vinda da ditadura militar. Mas acho que tem uma coisa para nós brasileiros pensarmos aqui. Crise, etimologicamente, quer dizer decisão, né? Penso que nós estamos num momento de decisão, mas toda decisão passa pelo nosso arbítrio. Então, acho que a sociedade civil se manifestar, a sociedade civil cobrar pelos direitos que já conquistou. Foram 30 anos de conquistas que nós não vamos jogar atrás. São 30 anos que professores negros e professoras estão dando aula nas escolas. Nós não vamos fazer com que eles deixem de estar nas escolas. As mulheres saíram há muito tempo de trás do tanque, estão aí no ambiente corporativo, nas instituições de uma forma geral. E a população LGBTQ vai continuar andando nas ruas de mãos dadas e dando beijo, porque beijo entre homens e mulheres não tem nada... Pornografia, nós vemos o descaso com a saúde, com a educação nesse nosso momento. Essa é uma grande pornografia social. E penso que os indígenas que estão sob ataque, não é à toa que a FUNAI primeiro ia pertencer, como sempre, tradicionalmente, à Justiça, depois passou para o Ministério da Agricultura, que seria uma contradição em seus termos, voltou para a Justiça. Essa foi a parte mais difícil de escrever, porque toda hora havia uma nova decisão, o que é um sintoma de como essa é uma população que nós temos que estar alertas junto com a questão do meio ambiente. O historiador Timothy Snyder, ele teve uma passagem que ele fez no Facebook, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: nós não somos mais sábios do que as mulheres e os homens que viram o fascismo crescer, que viram o nazismo aparecer e que também viram o comunismo stalinista tomar uma grande força. A gente só pode contar com a nossa experiência. A gente tem que contar com a nossa experiência e o que está acontecendo toda vez na história. Eu acho que o Stephen vai concordar comigo, que nós tentamos construir um fantoche, era disso que Stephen falava, e que as elites, ou seja lá quem for, os brasileiros acharem que esse fantoche vai ser facilmente manipulado, vai ser facilmente ultrapassado. Em geral, nós erramos. Poder é que nem cachaça. Quando alguém chega ao poder, não abre mão. Então, vamos aprender com a nossa experiência. Ela está aí para a gente entender, pensar ao longe e agir também com uma vigilância democrática, não é? Perfeito. Então, eu vou passar para algumas perguntas da plateia. O tempo está correndo. Eu queria realmente abrir esse espaço para que as pessoas pudessem participar mais. E são perguntas mais genéricas, não especificamente sobre os livros, mas sobre temas que a gente já tocou e temas que vocês dois já estudaram também. Então, queria jogar aqui para o Stephen, em que medida a utilização de mídias sociais, internet, com a criação de bolhas e a redução de deliberação entre os diferentes grupos pode impactar a saúde de uma democracia, especialmente em lugares sem o enraizamento de uma cultura de direitos, pela sua experiência, Stephen? We're just beginning, because social media use is so new in politics, we're just beginning to study and understand their consequences. And this is not an area that I am very expert in, but in the United States, there's been a decent amount of research in the last 4 or 5 years that shows that, in fact, exposure to social media
has a polarizing effect, that it does what we think it does, which is expose us less and less to diverse points of view and expose us more and more to more extreme points of view. It leaves us, as the question suggests, in a communication bubble, which leaves us less able to and less willing to tolerate others. So to some extent, there is evidence that social media exposure, that the growth of social media does in fact contribute to polarization. I just want to add, though, that nowhere is social media the ultimate cause of polarization. Societies democracies have killed themselves, have polarized themselves to death long before Twitter, long before WhatsApp. In Spain in the 1930s, to my knowledge, there was no WhatsApp. In Chile in the early 1970s, to my knowledge, there was no Twitter. The United States went to civil war in the 19th century without any social media. And I think the fundamental problems that are polarizing both the United States and Brazil are not caused by social media. So it's true that social media is exacerbating the problem, but it's important to realize that it's not the root of the problem. Lília, uma pergunta aqui. Qual o papel da religião na morte, nos ataques da democracia e como fortalecer o princípio democrático, né? Eu acrescento aqui, do Estado laico? Acho que eu vou começar da maneira como o Steven falou. Penso que a religião não é o único elemento a construir a nossa intolerância e a nossa polaridade. Eu sempre acho que se nós não queremos ser caricaturados, é preciso que a gente não caricature. Ou seja, não existe uma igreja evangélica, não existe senão nós vamos construir um novo bode expiatório, um novo ladrão. Enfim, é preciso ir com calma para não criar, para que nós que não queremos a intolerância, para que a gente também não crie a intolerância. Dito isso, acho que boa parte dos brasileiros vão lembrar que quando o Bolsonaro soube que ele tinha sido eleito como o próximo presidente do Brasil, ele fez 2 discursos. Um discurso para as mídias, em que ele agradeceu a Deus, e um outro discurso para os brasileiros, em que ele não agradeceu a Deus, mas ele tinha uma Bíblia na sua mesa. Como eu sou historiadora e também antropóloga, eu acho que muitas vezes Deus vive nos detalhes. Ou seja, as coisas que você deixa numa mesa, aquilo que você fala e o que você não fala, são absolutamente relevantes para entender que pacto está sendo construído naquele momento. O nosso chefe do executivo várias vezes falou que esse era um Estado laico, mas que ele queria defender determinada religião. Ora, que eu saiba, a política, que essa é uma definição canônica, é a produção de consensos. Ou seja, se você pode fazer uma política de campanha visando o seu grupo, quando você é elevado a presidente do Brasil, você tem que falar para os brasileiros. É muita intolerância religiosa o nosso chefe do executivo e boa parte dos seus asseclas tentarem imaginar um Brasil só evangélico. Ele pode ser também evangélico. Mas esse país foi formado por muitas nações e muitos povos que não conviveram hierarquicamente. E é bom que vocês saibam que aqui nos morros do Rio de Janeiro há uma campanha contra as religiões de matriz africana, que estão sendo o pico da intolerância. Não é intolerância de gênero, é intolerância religiosa. Então, o que a gente deve evitar é esse tipo de polarização e tentar lidar, de alguma maneira, com esse Brasil que pode ser múltiplo e pode ser plural. Um país, uma república que seja governada de maneira religiosa é obrigatoriamente uma república não inclusiva. E uma república não inclusiva não é uma república. Mais uma vez, nós podemos ter a forma de uma república, mas nós temos sido muito pouco republicanos. E a religião é um sintoma, ela não é a causa, mas é um sintoma muito forte dessa polarização e da intolerância que vem tomando os brasileiros.
E para a gente não achar que a questão do avanço do autoritarismo ou do populismo também, que pode escambar o autoritarismo, é coisa mais presente em países de desenvolvimento, estamos vivendo e testemunhando agora o que acontece no Reino Unido, né, com a eleição de um primeiro-ministro claramente populista. E aqui tem uma pergunta sobre isso. Steven, você podia falar um pouquinho sobre o Brexit e especialmente sobre a decisão recente do Boris Johnson de tentar suspender o parlamento para facilitar o tal divórcio com a União Europeia? Como é que você está vendo esse fenômeno? Well, the behavior of Boris Johnson is another clear case of constitutional hardball. The suspension of Parliament, which was fortunately failed, is completely legal in Britain. Doesn't really have a constitution, but it is an essentially constitutional move. But it is a use of the letter of the law to clearly violate its spirit for very anti-democratic ends. Yes, Johnson's a populist. I think the term populist is used so widely today that I have no idea what it means, so I'm going to set the term aside. Britain, like the United States and like much of Western Europe, is intensely polarized over issues of identity, race, and culture. And Western Europe is also facing the challenge, and they're much less experienced at this than the United States or Brazil. They're facing the challenge of dealing with multi-ethnic and multiracial democracy. Western Europe has faced Western Europe more than Eastern Europe, a large-scale wave of immigration in recent decades, and again, white, often more religious Brits are reacting negatively, have reacted negatively, and the response in Great Britain, of course, was Brexit, and it is deeply, deeply polarized the British polity. Britain is much more polarized today than at any time, even during the period of Margaret Thatcher. It's the most polarized period of British politics since before World War II. And again, polarization is what leads politicians to push the rules to the max, to abandon restraint, and to engage in acts of constitutional hardball. That is exactly what we're seeing play out in Britain, and this is the greatest threat to British democratic institutions in close to a century. Perfeito. Agora uma pergunta para a Lília aqui, aproveitando obras preguiças e o seu poder mediúnico, talvez. O que Lima Barreto diria desse 7 de setembro de 2019? Olha, o biógrafo vive tanto no corpo do biografado que quando eu terminei o último capítulo do meu livro, que é um livro muito triste, talvez o livro mais triste que eu já escrevi, que é a biografia desse literato negro que viveu no Brasil no início do século XX, eu terminei o último capítulo chorando. E o Luiz, que é o meu marido, o meu companheiro querido e é também meu editor, ele falou para mim, por que você está chorando? Você já sabia o final dessa história, né? Mas, enfim, é porque Lima Barreto personifica um Brasil que podia dar certo e um Brasil que, pelo menos naquele contexto, não deu certo. Lima Barreto era negro, num país de maioria de maioria negra já nesse contexto, em que muitos poucos escritores, não estou dizendo que eles não fossem negros, mas muito poucos escritores se definiam como negros. Lima Barreto também nunca quis esconder, ele era neto de escravizados pelos dois lados, filho de um pai e uma mãe. A mãe lutou para ser mestre-escola, tinha uma escola aqui em Laranjeiras, e morreu da tuberculose, que matava e mata muita população brasileira, mas matava demais. O pai de Lima Barreto estudou para ser um gráfico, traduziu o primeiro manual escrito em francês para o português sobre como criar tipos móveis, que nós editores falávamos muito disso. E mesmo assim, a mãe de Lima Barreto morre jovem, o pai de Lima Barreto morre um dia depois de Lima Barreto, totalmente alienado. Lima Barreto chamava a sua casa de a minha desgraça familiar. Lima Barreto fez um ataque muito forte ao Estado, a nossa mania de não ver, né? Ele falava o tempo todo, fui na Embaixada do Chile,
A ninguém pediram documentos, a mim pediram, me chateei e muito. E Lima Barreto atacava muito a corrupção. Eu não vou saber falar o trecho inteiro, mas é um trecho é um texto que ele escreve em 1919, em que ele fala: no Brasil, comem os jornalistas, comem os políticos, comem os professores, comem os juristas, comem todos. E ele terminava: o Brasil é uma grande comilança. Esse Lima Barreto, que foi internado 2 vezes no manicômio, porque ele bebia, né? Ele bebia para, de alguma maneira, não lidar com isso que ele vivia no seu dia a dia, morreu com 41 anos. Lima Barreto morreu cansado, desiludido, e com ele, eu disse, morreu um certo Brasil, como eu acho que também morreu um certo Brasil com o assassinato de Marielle Franco. Marielle Franco... Marielle Franco era negra, tinha uma opção de gênero. Vamos parar com essa besteira de falar de ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, o que existe é identidade de gênero e opções de gênero. Ela era negra, tinha uma opção de gênero muito clara, vivia com Mônica, ou seja, criaram uma família, e mesmo assim ela não tinha nenhum sectarismo nesse sentido, viveu nas periferias do Rio de Janeiro. Ela usou das franjas do nosso sistema para ascender, estudou, fez pós-graduação, foi a vereadora mais votada do Rio de Janeiro, e nada disso impediu com que ela fosse assassinada, como nada disso impediu que Lima Barreto morresse tão jovem. Ainda hoje estamos nos perguntando, né, quem mandou matar Marielle. É esse Brasil que a gente precisa recuperar. Steven, já que você deixou o populismo ali um pouquinho de lado, porque essa palavra vem sendo utilizada com tanta facilidade, até por mim mesmo, assim, tal, nem sempre a definir coisas muito claras. Tem outra palavra que a gente tem ouvido bastante, lido bastante, que é fascismo ou fascistas. Com grande facilidade, chama-se integrante do atual governo brasileiro de fascista e o regime em construção de algo próximo do fascismo. Eu queria saber a sua opinião desse uso tão leve dessa palavra no mundo contemporâneo para falar da fraqueza das democracias, se faz algum sentido e se você vê traços de fascismo, por exemplo, como são várias perguntas que vieram falando disso, em governos como o de Trump ou o atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro. Okay. No, I think fascism is a totally inaccurate term to describe the illiberal right in much of the world. I think it's poorly used by the left here and elsewhere, just as calling elements of the left Marxism or cultural Marxism or communism is a ridiculous use of terminology to attack the left. So no, what we call fascism in Europe in the 1930s has elements that are completely non-existent in the Western world today. So I would recommend not using the term fascism. What we're seeing is in the United States, in much of Europe, and in Latin America, particularly here, is the rise of an illiberal right, is the rise of a right wing, as you know, in the 1980s and the 1990s, for better or worse, much of the right in Latin America, and newly democratized Latin America, was fairly liberal. Its primary agenda was free market capitalism, was economic liberalization, what we call neoliberalism. Like it or not, most of those folks were relatively committed to liberal democracy, at least in the democratic era. The right that is emerging in much of the world today is much less liberal. It is much less committed. It's less committed to free markets, but it's also less committed to basic individual rights, minority rights, the rights of suspected criminals, the rights of gays and lesbians, the rights of religious and ethnic minorities, the rights of women. There has been across the Western world a tremendous advance in the expansion and defense of individual rights in societies. And what we're seeing first and foremost is a reaction against that in the form of a religious right
that it's going after social and cultural gains in recent decades in the form of a sort of militarized security right that is going after the rights of minorities and suspected criminals, and in the form, less in Brazil, more in the United States, of an anti-immigrant right that is going after people who don't look and talk like us. And so the assault on minorities by a liberal right, I think what unites these right-wing forces is illiberalism, is an assault on basic liberalism. Perfeito. Então é com um grande pesar que eu digo que a gente está encerrando o nosso tempo. Eu poderia ficar aqui aprendendo com vocês dois e com vocês todos aí por muito mais tempo, e é um prazer e uma honra, como eu achava que seria. Mas eu queria pedir uma última palavra de cada um de vocês, reforçando aquela ideia, não de conselho, mas uma dica, talvez. Não é conselho, assim, levemente, não. Uma dica que você pudesse dar, Lília, a partir do livro, a partir da tua experiência, teu estudo, para a gente não desesperar com os arroubos autoritários desse nosso Brasil. O que é que você diria, uma palavra esperançosa nesse sentido? Eu penso que lutar pela democracia, né, e lutar pela diversidade, enquanto não inventarem outras fórmulas melhores, é a nossa grande chance e é o nosso grande segredo. É um Brasil mais múltiplo, um Brasil mais plural, um país menos desigual e muito mais cidadão. Acho que é o que precisamos. Perfeito. Então, antes de fazer aqui minha tietagem com o Steven, eu vou te pedir também uma última palavra. Não é uma dica, não é uma receita pronta. Além de ler o livro, claro, que é muito bom e que já mostra onde estão os sinais de enfraquecimento de ataques à democracia, o que você diria para realimentar um pouco a esperança das pessoas, não no enfraquecimento, não na morte, mas no renascimento, no fortalecimento das democracias? Yeah, there is. Our book is very depressing, but there are lots of reasons for hope for democracy. It's not true. Often you see in the news this idea that democracy is dying across the world, that there is a great recession of democracy across the world. There are threats. There are serious threats to democracy across the world. But people in democracies and failed democracies across the globe are fighting back. In Armenia, citizens fought back and overthrew an autocratic government several months ago. In Ukraine, citizens fought back. In Venezuela, citizens at great personal risk and cost are fighting back. In Nicaragua, people are dying, but they are continuing to take the streets to fight back. In Poland, Democrats are fighting back. In Turkey, Democrats are fighting back. It is not hard, just as it is not hard to find examples of democracies in crisis and democracies dying, it is not hard to find incredibly hopeful examples of civil society and societies fighting back. In the United States, as difficult a period as we are in, the opposition came together and decisively won the 2018 election and won control of one of the houses of Congress. So the fight is not over yet. The fight is a long one. As Liliana pointed out, it's a day-to-day struggle, but it's one in which societies in much of the world can win. And I'm actually quite confident that Brazilians will win their struggle to defend their democracy. The response really across the country, but particularly here, to what happened yesterday, I think is a very, very positive, hopeful sign. Então é nessa nota aí mais positiva e mais esperançosa que eu vou encerrando, agradecendo o tempo e a presença de cada um de vocês nessa celebração da cultura, da educação, do livro, da democracia no Brasil. Muito obrigado a todos. Lembrando que os dois aqui estarão autografando aqui do lado rapidamente, mas vão estar. Muito obrigado.